O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Aconteceu num dia de sábado que Jesus foi comer na casa de um dos chefes dos fariseus. E eles o observavam. Jesus notou como os convidados escolhiam os primeiros lugares. Então contou-lhes uma parábola. Quando tu fores convidado para uma festa de casamento, não ocupes o primeiro lugar. Pode ser que tenha sido convidado alguém mais importante do que tu. E o dono da casa que convidou os dois venha te dizer: dá o lugar a ele. Então, tu ficarás envergonhado e irás ocupar o último lugar. Mas, quando tu fores convidado, vai sentar-se no último lugar. Assim, quando chegar quem te convidou, te dirá: amigo, vem mais para cima, e isto vai ser uma honra para ti, diante de todos os convidados, porque quem se eleva será humilhado, e quem se humilha será elevado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós podemos ainda em pé cantar o refrão de uma canção pedindo o Espírito Santo, pode ser? Vamos pedir ao Espírito Santo de Deus que venha abrir o nosso coração, a nossa mente. Você pode levantar os seus braços assim. É até bom, né, que nesse friozinho vai batendo aquele soninho. Eu não quero ver ninguém dormindo aí na minha homilia. Então levanta os seus braços e junto com o Andrezinho, com os músicos, vamos pedir sobre nós o Espírito Santo de Deus. Espírito de Deus, és bem-vindo aqui neste lugar. Sua casa é meu coração. Vem me possuir, Espírito. Faz morada, canta assim. Faz morada, faz morada em meu ser. Habita este lugar. Faz morada, cante. Faz morada em meu ser. Habita este lugar. Vem Espírito de Deus, vem Espírito de Deus, me abre em tua presença. Vem e faz morada. És bem-vindo, Espírito. Esta casa é sua. Faz morada em mim. Vem Espírito, vem Espírito de Deus, me abra a tua presença. Vem e faz morada. És bem-vindo, Espírito. Esta casa é sua. Faz morada em mim. Espírito Santo, abre os nossos corações e as nossas mentes para que compreendamos essa palavra e que ela produza muitos frutos dentro de nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Você pode se sentar agora um momentinho, por gentileza. Veja bem, nós estamos no acampamento, a cura dos traumas da morte. E a gente, obviamente, num acampamento como esse, reflete sobre o luto, né? E a gente precisa ampliar o conceito de luto, porque o luto é muito mais, às vezes, do que a gente pensa. O padre vai explicar um pouquinho sobre isso. Mas eu já ressalto que o Evangelho está falando de uma coisa muito importante, né? Que é a humildade. Esses dias eu vi uma pessoa que pegou esse versículo e foi digitar, eu acho que digitou rápido. Hoje tudo é culpa do corretor, né? A pessoa digitou assim: quem se exausta será humilhado. Quem se humilha será exaustado por Deus, né? Falei, Deus está levando a gente à exaustão? Pelo contrário.
Depois passou um tempo, a pessoa apagou e digitou de novo, né? É um perigo. Esses dias, a pessoa também digitou assim, era para digitar: Deus mantenha você, que Deus vos mantenha firme e forte. Aí a pessoa digitou: que Deus vos matem firme e forte. Eu falei: Jesus, pelo amor de Deus, se você for digitar alguma coisa na homilia do padre, confira, porque depois digita coisa errada. Aí fala que foi o padre que falou, né? Mas, gente, quando a gente reflete sobre luto, veja bem, refletindo sobre luto, a gente está refletindo sobre perda. E hoje em dia, quem estuda esse assunto, entendeu que, é claro que o luto basilar, o luto mais intenso, acontece quando você perde uma pessoa. É duro, né? Eu me recordo da primeira vez que eu vivi a experiência de perder alguém, quando eu era criança ainda. Não era nem um familiar, era um amigo da família, mas que o meu pai, lá no Paraná, na época, me levou para o velório. Naquela época, os velórios eram era uma cidade pequena, dentro das casas, né? O caixão ficava assim na sala e tal. E eu lembro que eu, menino, gurizão, pensando, né? Nossa, mas por que aquela pessoa está ali dentro, né? Tentando entender, e depois a gente vai crescendo, a gente vai entendendo. Mas é chocante, não é? É chocante você ver a morte de alguém. Porque, como o padre dizia, nós fomos feitos para a eternidade. Então, na nossa alma existe um desejo inato de continuidade. Na nossa alma existe um desejo inato de céu. Então, quando a gente vê a finitude, ou seja, a morte, o fim, isso dentro de nós causa um baque, uma estranheza. Por isso que a gente precisa olhar a vida da gente a partir de Deus, com a virtude da esperança, olhando para o que a palavra, a revelação, a doutrina da igreja nos ensinam. Porque se a gente não se imune, se a gente não se imbui dessa esperança que Jesus nos dá na sua revelação, no Evangelho, gente, a morte se torna um peso insuportável. Insuportável. Se você não a vê sob a ótica da ressurreição, sob a ótica da fé, sabe? Então, existe o luto que acontece quando você perde alguém. Esse é o central que o padre vai falar, mas não só esse. Hoje os especialistas que estudam o luto entenderam que existe o luto que acontece, por exemplo, quando você você fica viúva de marido vivo, por exemplo, né? Você perde alguém que está vivo, mas que escolheu te abandonar, escolheu ir embora, te traiu, foi embora com uma outra mulher, ou a esposa que foi embora com outro homem. É uma forma de luto, né? Depois, existe o luto que vem das perdas. Tem gente que vive o luto porque não sabe envelhecer com sabedoria. Eu vi um especialista falando, e aqui eu estou trazendo postulado científico, sabe? Gente que estuda isso, psiquiatra que eu estava assistindo hoje. Achei tão interessante ele explicando, né? Que tem gente que entra no luto quando vai envelhecendo. Porque envelhecer sem fé, gente, sabe, não é fácil. Esses dias eu estava no meu programa e eu falando, né? Você que está na melhor idade, aí acabou o programa, uma senhora me mandou uma mensagem: você deve estar brincando comigo, padre. Melhor idade por quê? E acabou comigo. Eu tenho dor na junta, dor na nuca, dor não sei aonde, não é a melhor idade. Eu falei: minha senhora, eu falei, porque com educação, né? As pessoas geralmente falam assim, né? Quem aborda o tema. Mas se você não envelhece com a sabedoria que vem da fé, é um luto. É um luto. Você vê que a sua força está indo embora, você vê que a beleza física você não tem mais, você vê que algumas pessoas que cresceram com você talvez começam a morrer. O perder um bem pode também ser interpretado pelo nosso cérebro como um luto. O perder um status, uma posição, e sobretudo no momento de pandemia como a gente vive, né, gente? A nossa vida de uma hora para outra foi roubada de nós. O convívio social que nos faz gente, que nos faz humanos. Como faz falta. Eu tenho a graça como sacerdote, membro da Canção Nova, de morar numa comunidade. Então, esses dias me perguntaram: padre, você sofre de solidão? Eu falei: não, eu sofro de multidão. Eu quero ficar quieto, não consigo, né? Mas eu moro numa comunidade, eu tenho irmãos, eu tenho povo que vira e mexe, a gente tem um mínimo de contato. Mas muitas pessoas nessa pandemia, pessoas idosas, pessoas com comorbidades, ficaram sozinhas, fechadas num apartamento por meses. Muitas pessoas surtando por causa disso, com ansiedade, com tantas outras coisas. É uma forma de luto. A vida que a gente tinha, que a pandemia acabou roubando. E claro, eu sei que a gente tem que tomar os cuidados, eu sei que isso foi a melhor opção, eu sei.
Só que a nossa cabeça não entende assim tão facilmente, né? Pessoa que viveu a vida inteira se relacionando, saindo, o idoso talvez indo na padaria que fosse, mas via gente, comprava o seu pãozinho, voltava. Isso foi roubado, né? É uma forma de luto. Existem muitos lutos. E nós estamos nesse acampamento refletindo sobre a cura dos traumas da morte. E o que é um trauma? Desculpa, o padre vai trazer um pouquinho uma coisa técnica, mas é bom a gente entender. O que é um trauma? Você sabe que quando você vive uma coisa difícil, dentro da cabeça da gente tem uma parte do nosso cérebro chamada cérebro límbico. Tem um gravador nesse cérebro límbico, que é uma parte mais rudimentar do nosso cérebro. Então quando você vive uma coisa, é como se tivesse um gravador ali. Você viveu um assalto. O cérebro límbico registra aquilo que você viveu. Aí o neocórtex, que é a parte mais elaborada do cérebro, vai dar um significado para aquilo. Vai dar um sentido para aquilo. E muitas vezes, tem pessoas que passam por um assalto e depois contam piada rindo do assalto. Tem pessoas que passam por um assalto, mas desenvolvem uma fobia, um pânico, um transtorno do pânico depois do assalto. Por quê? Porque em cada um, o neocórtex vai dar um significado para aquele evento. Então, o cérebro límbico registrou e o neocórtex dá um significado. Às vezes, quando a pessoa sofre um assalto, por exemplo, o neocórtex, isso é inconsciente, tá, gente? Ele dá o seguinte significado: morte. Eu vou morrer, vão me matar. E passou aquela situação. Só que todas as vezes que acontece alguma coisa, aliás, na vida daquela pessoa que lembra daquele evento, se ela ouve uma música que lembra do assalto, naquele dia estava tocando aquela música, se ela vê uma pessoa que parece o assaltante, se o tempo fica nublado como estava naquele dia do assalto, é como se que o inconsciente trouxesse isso de novo, e ela sente novamente aquele medo, aquele pânico, aquele medo da morte. É o mesmo mecanismo das fobias, né? Aquilo vai dominando a pessoa perde a noção, e a respiração fica agitada, e vem a ansiedade, e às vezes ela perde o sono, e tem pessoas que evoluem para uma depressão. Isso que é um trauma. Então, diante disso, a gente tem que se perguntar: eu guardei as minhas perdas aqui, através do cérebro límbico, né, trazendo uma conceituação técnica. E qual foi o significado que o meu neocórtex, ou córtex frontal, deu para esse evento, dessa perda? Qual é o sentido que dentro de mim tem para isso? E aqui entra a beleza, a profundidade e a necessidade da cura interior. Da cura interior. Por quê? Porque muitas vezes, fazendo uma terapia, você vai descobrir: eu dei aquele significado para a morte do meu pai. Depois daquele dia, eu me sepultei junto com ele e decidi inconscientemente não viver mais. Tem gente que quando perde alguém, parece que morre junto com a pessoa, né? Talvez você até descubra na terapia, mas só o Espírito Santo pode ir lá na raiz, lá no inconsciente, e mudar essa chave, mudar. Por isso que o Padre Léo dizia que sem cura interior não existe salvação. Olha a profundidade disso que o Padre Léo nos ensinou, gente. Sem cura interior não existe salvação, não existe felicidade, não existe plenitude. Porque o trauma às vezes ele está lá. O trauma está lá. Está dentro de você. Eu vou pedir um pouquinho mais de retorno da minha voz aqui, por gentileza. O trauma está dentro de você. O significado que você deu para aquela perda. E mais uma vez eu digo, a perda tem a ver com a morte? Tem a ver com a morte. Mas tem a ver com a perda de um emprego, tem a ver com a perda de uma condição financeira. Tem gente que entra em luto. Olha só, eu vi o especialista dizendo, depois que engorda, perde o corpo que tinha, né? É uma forma de luta, é um sofrimento emocional que a pessoa vive. E às vezes, isso vai gerando um desânimo dentro da pessoa. Pode parecer até, ai padre, você engordou. Mas cada um reage de um jeito. Como eu disse, tem pessoas que sofrem um assalto e contam piada depois do assalto. Tem pessoas que sofrem o assalto e entram no transtorno do pânico e na depressão. Então, cada um reage de um jeito. Mas o bonito da cura interior é isso. É porque o Espírito Santo ele vai lá na raiz. Onde você não pode ir. Onde eu não posso ir, onde o terapeuta nenhum pode ir, com todo o respeito, reconhecendo o papel das terapias, das ciências. Mas tem coisa, a ciência vai te mostrar, olha, você tem esse problema, mas só Deus pode ir lá na raiz e mudar a chave, só o Espírito Santo.
Padre Léo falava da pomada curativa de Deus, que é o Espírito Santo, que entra lá no nosso inconsciente e vai mudando o significado das coisas, e mudando o jeito que o nosso neocórtex interpreta. O Espírito Santo, quando ele muda isso, ele está mudando a nossa resposta diante daquilo. Ela está mudando o jeito como ele está mudando o jeito como a gente sente aquela perda, o jeito como a gente sente aquela dor, a nossa resposta emocional. E muita depressão pode ser curada. Escute com atenção isso que o padre está falando. Muita depressão pode ser curada se nós vivemos um processo intenso de cura interior, permitindo que o Espírito Santo vá lá na raiz, naquele sentido errado, talvez feridento, negativo que eu dei para aquele evento, aquela perda, aquela morte. Se ele muda, tudo em mim vai mudando, sabe? Então eu já te pergunto, quais são os lutos que existem dentro de você? E mais uma vez eu digo, às vezes tudo isso é inconsciente, mas na sua percepção, quais são os significados que você tem dado para o seu luto? Você que perdeu seu pai, talvez você não pôde nem chorar a perda do seu pai estava longe, ou você teve que ser forte, né? Porque a tua mãe estava abatida, a tua outra irmã estava com dificuldade, o teu irmão estava com dificuldade. Talvez você que perdeu um filho, meu respeito a você que perdeu alguém. Eu quero falar com muito respeito, porque a sua dor é sagrada para Deus e para mim também. Você que perdeu um marido, que perdeu uma condição da sua vida, que te deixa no estado de luto, qual é o significado que a sua mente dá para isso? O que gera em você de resposta emocional quando você lembra desse evento? Olha, eu sei que é difícil mexer em certas coisas dentro da gente, né? É difícil mexer em certas feridas, mas para a cura interior acontecer, nós precisamos deixar, presta atenção, Deus mexer lá naquela ferida, Deus ressignificar. O que é ressignificar? O prefixo re quer dizer o seguinte, de novo, dá um outro significado. Deus quer mexer naquilo que está lá na sua lembrança. E você sabe que quando a gente perde uma coisa, em especial uma pessoa, existem coisas que são muito naturais de acontecerem em nós. Aquilo que é chamado, eu gosto muito tem uma psiquiatra americana chamada Elizabeth Kubler-Ross, que ela estudou por muitos anos pessoas enlutadas, né? E ela falava das 5 fases do luto. Quais são as 5 fases do luto? A primeira é a negação, quando a gente perde alguém, né? Não, isso não aconteceu. Mas a pessoa estava aqui ontem, padre, não é? Mas não pode ter morrido, sobretudo nessa época de coronavírus. Quanta gente teve que perder o familiar e não pôde enterrar, não pôde velar, né? Parece que não aconteceu. A negação é a primeira fase. Segunda fase do luto, a raiva, aquela revolta. Não acredito que essa pessoa morreu. A raiva com Deus, a raiva consigo mesmo, a raiva com os outros, né? Segunda fase do luto. Terceira fase do luto é que a doutora Elizabeth Kubler-Ross chamava de fase da barganha, que a pessoa começa a pensar, mas se o meu filho não tivesse pegado aquela rodovia, ele não teria batido. Mas se o meu marido não tivesse comido pizza no domingo, ele não teria infartado na segunda. Mas se a pessoa começa a barganhar, né, conjecturar um monte de coisa, é natural depois que se perde alguém. Quarta fase do luto, que é geralmente a fase da culpa. Quem perde alguém sempre tem a tendência a canonizar aquele que morreu, né? Como se a pessoa não tivesse defeito, e a pessoa começa a se culpar e entra numa tristeza, até depressão, que é momentânea na fase do luto, faz parte do luto. Essa psiquiatra estava explicando, né? Faz parte, tem que passar. A quarta fase é essa tristeza, só não pode escolher morar nessa tristeza para sempre, né? Mas ela tem um tempo que a pessoa precisa se permitir viver, né? E a quinta e última fase do luto, que é quando a pessoa consegue dar um novo significado, é a aceitação. Mas veja bem, entenda bem, a aceitação não quer dizer que a pessoa vai deixar de ter falta, ou vai fazer de conta que aquele filho nunca existiu. Você que é mãe e pai, você sabe, sobretudo você pai e mãe, com todo o respeito digo que perdeu alguém, aquele vazio de um filho vai ser sempre um vazio, né? Não é que você vai fazer de conta que você não teve aquele filho, mas se você consegue com Deus, a partir da ação do Espírito Santo em você, a partir do contato com o amor de Deus, a partir do contato com a Sagrada Escritura, se você consegue dar um novo sentido para as suas perdas, isso muda o seu sentimento, o seu pensamento e traz cura para você. Traz cura. Esse ano eu recebi
Quantas situações, né, a gente ouve, nós como sacerdotes, uma mãe lá do Paraná, do meu estado, que me dizia que a filha dela, jovem, coisa mais linda, menina, foi tomar banho em uma cachoeira e lá foi covardemente assassinada, abusada. Imagina para uma mãe, né? E a mãe me pediu oração, eu conversei com ela, não me recordo o nome agora da mãe, um caso até que ficou conhecido lá no Paraná, né? E eu conversava com essa mãe, imaginando a dor, né, gente? Com todo o respeito, diante do mistério do sofrimento, né? A gente vê isso no livro do Jó, o sofrimento de Jó. É um mistério também que envolve o sofrimento, a finitude. Quantas pessoas sofrendo situações assim? Meu respeito a essa mãe, a você pai que perdeu um filho, né? Eu respeito você, mas eu não posso deixar você ficar a vida inteira preso nessa ferida, porque eu tenho certeza que se o seu filho, lá do céu, se Deus quiser onde ele está, se ele pudesse te falar alguma coisa, ele falaria: pai, vai para frente, eu te quero vivendo, porque o Senhor ainda está vivo, eu não estou, mas o Senhor está, sabe? E a gente tem que crescer, gente, no desapego, né? Viver, esses dias eu estava lendo uma frase de Santo Agostinho, olha só que interessante, refletindo sobre o mistério da vida da gente, que é finita, da morte. Olha o que Santo Agostinho disse: que nós não vivemos uma vida mortal, mas nós vivemos uma morte vital, dizia Santo Agostinho. Olha só a diferença, não é uma vida mortal, é uma morte vital, porque a cada dia que a gente vive, a gente está caminhando para a morte. Ai padre, para com isso, é verdade, eu não quero fazer um discurso fúnebre, mas gente, você já percebeu que quando uma criança nasce, você pode dizer assim: eu não sei se vai ser bonito ou feio quando crescer, né? Toda mãe acha bonito, mas há controvérsias, né? Os vizinhos, os amigos mais próximos falam: mãe, olha melhor, né? Mas para a mãe é sempre bonito. Se o filho nasce, criança pequena, você pode dizer: olha, não sei se vai ser rico ou pobre, se vai viver muito ou não, mas você nunca diz para uma criança: não sei se vai morrer ou não. Todo mundo que nasce, um dia vai morrer. Então, de Santo Agostinho dizia que a gente está vivendo essa morte vital. Depois, pegando esse pensamento de Santo Agostinho, o filósofo Heidegger dizia que o homem é um ser para a morte, né? A gente caminha para a morte. E se você não tem fé, como eu disse, isso se torna um absurdo, se torna um peso. Mas olha, outra frase de Santo Agostinho, pensamento sobre isso que me chamou muita atenção. Olha o que Santo Agostinho disse também, refletindo ainda sobre a morte. Cristo matou a morte que matava o homem, disse Santo Agostinho. E ele prossegue: através da paixão de Cristo, o ser humano passa da morte à vida. Cristo passou da morte à vida, e Ele abriu para nós, que cremos na sua ressurreição, a possibilidade de passar da morte à vida também. A morte tornou-se a passagem, e a passagem para aquilo que não passa. Olha o que Santo Agostinho está dizendo, que até Jesus vir e vencer a morte e ressuscitar, a morte era um peso, era um absurdo. A pessoa estacionava na fase do luto, da tristeza, da revolta e não saía mais. Mas Santo Agostinho está dizendo: Cristo com a sua morte matou a morte, e Ele fez com que nós pudéssemos viver para sempre com Ele, a ressurreição. Essa é uma questão de fé. Eu e você precisamos acreditar. E olha, Santo Agostinho concluiu dizendo: a morte com Jesus se tornou uma passagem para aquilo que nunca passa. A morte é uma passagem, mas para uma realidade que nunca vai passar. O cristão precisa crer no céu. E olha, falando nisso, me chamou tanta atenção o que São Paulo disse na primeira leitura. Você percebeu o que São Paulo disse na primeira leitura? Ele disse o seguinte: eu tenho o desejo de partir. Filipenses aqui, capítulo 1. Eu tenho o desejo de partir para estar com Cristo, o que para mim de longe seria o melhor. Mas para vós é necessário que eu continue a minha vida nesse mundo. Olha a maturidade do homem de Deus, né? São Paulo está dizendo o seguinte: eu tenho o coração no céu, para mim seria bom estar com Cristo hoje, mas eu tenho meu pé no chão, mas a minha missão ainda não acabou. Isso é sinônimo, essa é a síntese que faz um cristão, um homem, uma mulher verdadeiramente maduro diante do mistério da morte e da finitude. Eu tenho falado sobre isso, é ter o coração no céu, mas o pé no chão, que a gente não pode antecipar a hora da nossa morte. Se Deus não te chamou ainda, você que tem filho, filha, uma tendência suicida, lute contra isso e não deixe essa tendência te vencer. Porque se Deus não te chamou, é porque a sua missão não acabou.
São Paulo disse, eu queria sim estar com Cristo. Olha a certeza desse homem de estar com Deus no céu, porque era um homem justo, reto. Confiança em Deus não era só nas habilidades dele, ele confiava na misericórdia do Deus que o havia chamado. Mas ele dizia, olha, para mim era bom estar com Cristo, mas eu quero estar aqui cumprindo a minha missão. Ele aprendeu a viver a maturidade. Mas o pé dele estava no chão? Estava. Mas o coração dele estava no céu. Repita isso comigo. Ser maduro na fé. Pelo amor de Deus, né? Um pouquinho mais de energia. Eu sei que a máscara não ajuda. Ser maduro na fé significa viver com o pé no chão, mas com o coração no céu. Vivendo bem cada dia da minha vida, mas com o meu coração, com a minha mente na eternidade. Porque é para lá que eu vou. Quando Jesus me chamar, eu vou morar com Ele para sempre. Gente, essa certeza da ressurreição precisa estar dentro de nós. E a gente precisa pedir a Deus a graça do desapego. 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 Existia um grande bispo americano do século passado, que está no processo já de beatificação, acho que já é beato, processo de canonização, chamado Fulton Sheen. E ele dizia, em uma das suas homilias que eu ouvi há pouco tempo, ele dizia, quanto mais apegado às coisas da terra a gente é, mais é difícil morrer. Porque a gente está sempre pensando, meu Deus, e é quem vai pagar aquela conta? Tem gente que é assim, eu já fui da unção dos enfermos para uma pessoa em fase terminal na UTI, lá no hospital em São Paulo, e a pessoa, nossa padre, eu estou preocupado, que tem que ir lá limpar a empresa, tem que pagar as contas, eu tive que chegar. Às vezes ser padre não é fácil nesse sentido. Olhar bem no olho dessa pessoa e falar, filho, você sabia que você está morrendo? Você pode morrer hoje? Acorda, vamos, você quer confessar? Eu vim aqui para te atender. Mas você precisa entender que essa vida temporal está acabando. E a gente tem que cultivar essa maturidade, não de ficar desejando a morte ou cultuando a morte, mas de saber lidar bem com a morte. São Francisco de Assis chamava a morte de irmã morte corporal. Olha só, um homem maduro, um homem de fé, um homem reconciliado com esse fato que a gente vai passar um dia. Por isso que a gente precisa buscar sempre a confissão, estar em paz com Deus, amar, perdoar, se libertar das coisas que nos azedam por dentro, porque o dia que o Senhor nos chamar, nós precisamos estar livres, de dentro para fora. Mas como eu disse, é preciso trabalhar o desapego. O desapego dos bens, o desapego das pessoas, o desapego de nós mesmos. Você percebeu o que aconteceu nesse evangelho? Jesus estava reparando ali, percebendo, porque Jesus olha as pessoas de dentro para fora, ele enxerga por dentro, né? Jesus percebeu que aqueles homens, eles eram extremamente apegados ao status, à própria imagem. Eles chegaram lá no banquete sempre procurando os primeiros lugares. Com isso, Jesus está revelando que todos eles ali traziam no coração um grande pecado, que São Gregório Magno chamou de o maior de todos os pecados capitais, que é a soberba ou orgulho. Aqueles homens, eles eram orgulhosos. Eu quero chegar já abafando, né? Chegar chegando, como diz por aí, né? Causei, padre. Eu já cheguei, eu estreiei, não cheguei, foi uma estreia a minha entrada na festa, né? Todo mundo lá no primeiro lugar, e Jesus já falou, olha, não busque o primeiro lugar. Jesus ali ele vê por dentro, ele está dizendo, olha, vocês estão perdidos no pecado do orgulho. E o pecado do orgulho é o pecado de Lúcifer, gente, é o pecado do diabo. Ele disse, eu não servirei, eu quero ser como Deus, eu quero ser melhor que todo mundo, eu sou o cara, né? E Jesus está dizendo, cuidado com esse pecado. E você sabia que o orgulho, Santo Tomás de Aquino, na Suma Teológica, eu disse há poucos dias no Sorrindo para a Vida, ele nos ensina que quando a gente cede ao pecado do orgulho, olha que forte isso, a gente está incorporando o caráter do diabo, porque ele é o orgulhoso por excelência. E que quando você age com humildade e caridade, você incorpora o caráter de Deus. Então, o orgulho ele é muito sorrateiro, ele vai entrando na sua maneira de pensar, no seu caráter, e vai te dando essa ilusão de que você é Deus, de que você é o máximo, de que você é eterno. Quantas pessoas não pensam na própria morte?
Quantos políticos roubando, me perdoe a sinceridade, remédio de idoso pobre, e não pensa que está juntando uma fortuna, mas o cara já é idoso, talvez daqui 10 anos, 5, um venha a morrer, mas não pensa na morte, só pensa no agora, porque perdeu o temor de Deus, a noção da eternidade, sabe? E está apegado àquele orgulho, eu quero ter mais, para eu parecer mais, para eu ter mais uma casa na praia, para eu ter um carro melhor que o do meu irmão, para eu ter um outro apartamento além daquele outro político que convive comigo. É o orgulho que vai cegando. É o mesmo pecado de Adão e Eva. A serpente seduziu Adão e Eva para que eles comessem a maçã, para que eles fossem como Deus. E você sabe que esse pecado do orgulho, ele se manifesta, sobretudo diante dessa temática que nós estamos refletindo aqui, em uma realidade. É orgulho quando a pessoa não sabe se desapegar da vida. É orgulho quando a pessoa não sabe envelhecer. É orgulho quando a pessoa não sabe aceitar que os dias estão passando. É esse mesmo pecado do inimigo, de Lúcifer. Ele está agindo, dizendo para você, olha, você envelhecendo não pode. Você não estando no primeiro lugar não pode. Você vai morrer. Gente, todos nós vamos. E o orgulho vai nos enganando. E achando que a gente tem que ter sempre o primeiro lugar. O orgulho, esse pecado capital, maléfico, ele vai fazendo com que a gente tenha que ter sempre o primeiro lugar em tudo, na vida. A gente tem que estar sempre bem, por cima. E quando a gente não está, a gente entra numa crise, né? Às vezes a depressão não é nem fruto de uma doença, de um problema psíquico, mas é fruto de uma falta de conversão. A pessoa achava que ela tinha que ser como um Deus. Quando ela descobre que não é, ela entra em depressão. Não é todos os casos, claro. Estou dizendo em alguns casos que eu já como sacerdote pude acompanhar. Que você tem que fazer um trabalho da pessoa mudar o foco da vida, centrando em Cristo e não em si mesmo, né? E não em si mesmo. Mas esse orgulho vai nos enganando e dizendo, é como a serpente disse para Eva, vai lá, come a maçã que você vai ser como Deus, você vai ter o conhecimento, a saúde, vai ser o máximo. Mas olha, a humildade é chamada na doutrina da igreja, por Santo Tomás também, de a rainha de todas as virtudes. Sabe, é preciso cultivar essa humildade, de entender que eu estou passando. Talvez você olha para o teu corpo e via tudo que apontava para o alto, apontando para baixo. A tendência é essa, né, com o tempo. Não é que você tem que deixar de se cuidar, não é isso que o padre está falando não, tá? Mas talvez você viu que nessa pandemia o músculo que mais cresceu foi o pânceps, né? Em vez de ser o bíceps, outros músculos, é só o pânceps que cresce, né? Sobretudo o padre tem uma tendência a malhar esse músculo aqui, viu, que é um problema. Mas a gente precisa olhar com mais naturalidade, com mais fé. Quer ver onde o orgulho se manifesta também? Quando a gente quer ter sempre o primeiro lugar na vida das pessoas, sempre. Ai, padre, quantas vezes eu ouço? Eu ajudei tanto aquele meu cunhado, padre. Padre, eu prestei dinheiro para ele. Padre, você não sabe, padre, eu fui lá, dei do meu pão para ele tomar café. Padre, eu fiz tanta coisa e hoje ele não me reconhece. Eu sei que existem pessoas mal agradecidas, pessoas mal educadas, pessoas com mau caráter, eu entendo. Mas filho, reconhecimento a gente não exige. Você não pode obrigar a pessoa a colocar você no primeiro lugar do coração dela, isso depende dela. Ela que escolhe, justo ou não, injusto, certo, errado, não sei. Mas é ela que escolhe quem vai estar em primeiro lugar no coração dela. Não é você que define e exige no grito, enfia goela abaixo, eu tenho que ser o primeiro, eu tenho que ser o mais amado por você, você tem que me aceitar porque eu te ajudei. Você não pode, Jesus está dizendo, calma, chega lá no fundo, senta no final do banquete. Se você for mesmo importante, o dono da festa vai te chamar para frente, né? Vai com calma, não se exalte, não se ensoberbeça, não deixe o orgulho te dominar. Mas às vezes a gente exige, parece que a gente está enfiando de goela abaixo, a pessoa tem que reconhecer o que eu fiz, padre. Filho, filha, faça o bem por Deus em primeiro lugar, faça o bem por você mesmo, porque o bem que a gente faz volta para a gente também, sabe? Mas não se torne escravo das expectativas que geram frustração, depois você fica triste, desanimado porque a pessoa não te respeitou. Tudo bem, é triste sim viver isso, mas a gente tem que ter menos expectativas, e a gente tem que entender que você não pode obrigar a pessoa a te colocar em primeiro lugar dentro dela.
Talvez é até um filho, é um pai, é uma sogra. Padre, eu cuidei tanto da minha sogra, padre. Eu levava sobremesa todo domingo, mas ela prefere a outra nora, padre. Esse relacionamento é tenso, é complicado às vezes, não é? Você não pode obrigar a tua sogra a preferir você. E se ela escolher a outra nora, o que você vai fazer? Vai colocar um revólver na cabeça dela e falar, você me ama ou eu te mato? Não dá, né? Por mais que pode surgir essa vontade, já renuncia na hora. Não faça isso. A gente não manda no coração das pessoas. As pessoas dão para a gente o significado que elas querem. Não adianta você exigir na força, no grito, me coloque em primeiro lugar. Isso é orgulho também, sabe? Às vezes, presta atenção nisso, o orgulho, como eu disse, ele é muito sorrateiro. Ele se traveste de muitas outras formas, ele usa outros nomes, mas no fundo, o que está movendo a ação é o orgulho. Você já percebeu que às vezes nos dói tanto quando a pessoa não nos aceita? Mas não nos dói porque a pessoa está nos tirando, nos deixando de lado, mas nos dói porque fere a nossa autoimagem. Como aquela pessoa ousou, não me aceitar? Eu já vivi isso. E depois na minha confissão eu olhava e falava, opa, eu já pedia para o Espírito Santo. Ele só me mostrava a pontinha, eu já falava orgulho, já trazia para o padre que eu estava confessando. Senhor padre, eu cometi o pecado de orgulho, o senhor pode me absolver? Porque eu não quero isso dentro de mim, não. Eu não quero incorporar o caráter do inimigo, não. Todos nós temos que fazer esse exame de consciência. E às vezes a gente sofre porque a gente não está em primeiro lugar. Mas filho, filha, como o padre disse, desapego. Desapego da própria imagem. Desapego das pessoas. Desapego do que eu tenho. Viva muito bem com o que você tem. Use o seu dinheiro para te proporcionar felicidade, para você ajudar os outros, para você ter momentos felizes com a sua família. Mas saiba que você não foi feito só para essa terra. Você não foi feito só para essa terra. Esses dias eu falei numa homilia aqui, quero repetir, que eu achei tão bonito o dia que uma mãe, deixa eu tomar um pouco de água aqui, água Canção Nova. Eu achei tão bonito, uma mãe que me disse que tinha perdido o filho há pouco tempo. E ela me disse, padre, eu consegui dar um novo significado para a perda do meu filho, quando eu entendi que eu não perdi o meu filho, mas que eu devolvi o meu filho para Deus. Porque o meu filho não era de Deus, padre? Eu falei, claro, Deus que te deu. Então, eu devolvi o meu filho para Deus. Achei tão bonito. Muda, você está vendo o significado que a pessoa dá? É como aquela história que diz que existia um casal, há muito tempo atrás, na época não existia celular, não existia internet. Tinha 2 filhos lindos. E, de repente, o marido precisou fazer uma viagem a trabalho, e a mãe ficou com os 2 filhos, e os filhos voltando da escola na condução que os levava para a escola, bem simples, há muitos anos atrás, a condução bateu e os 2 meninos morreram. Triste demais. Naquela época não tinha comunicação, telefone fácil como hoje, e a mãe ficou, imagina, triturada. Mas a mãe era uma mulher de muita fé, e começou a rezar, pedindo a Deus a inspiração de como ela ia contar essa notícia para o marido. E o seu marido era cardíaco. E ela, meu Deus, se o meu marido ouvir essa notícia e não suportar e ter um infarto, eu perder também o meu marido. E ela começou a rezar, rezar. Depois de 7 dias o marido retornou à casa. E os 2 tomaram café. Ela esperava o marido com café à mesa, queijo. E o marido perguntou, cadê os meninos? Não, vamos comer, depois eu te falo. Acabou o café, cadê os meninos? Não, vai tomar um banho, aí daí eu converso com você. Ele foi, tomou um banho, se sentou à mesa. E de repente ela começou a contar. Pedir para ele, antes até de eu falar dos meninos, eu posso te pedir uma ajuda? Ele era um homem muito cristão, muito justo, honesto. Claro, pode, meu amor. Quero te contar uma coisa. Passou aqui uma pessoa e deixou 2 diamantes comigo. Sabe aquele amigo do seu pai, que trabalha, que é Ourives, trabalha ali com as joias e tal? Sei. Mas por que ele deixou com você? Porque ele tinha que viajar. E ele deixou aqui comigo. Você pode guardar para mim? Eu falei, posso, claro. O senhor é amigo do meu sogro, E esse diamante ficou comigo aqui 2 semanas, meu amor. Meu amor, eu preciso te dizer. Eu me apeguei tanto a esse diamante. Tanto. E agora eu não quero devolver. Ele olhou para ela e falou, onde já se viu? Você nunca foi assim? Esse diamante não é teu. Entrega para o dono. Não foi ele que te deu? Você é uma pessoa justa, nós somos honestos. Não faz isso. De repente o olhar dela se encheu de lágrimas. Ela olhou para o marido e falou, foi isso que aconteceu.
eu devolvi para o dono dos diamantes os nossos 2 diamantes. E hoje os diamantes estão com ele, o Criador da beleza, da perfeição, dos diamantes que eram os nossos filhos. E naquele momento o marido entendeu, se encheu os olhos de lágrimas, deu um abraço nela, e os 2 choraram e rezaram juntos. E no auge da fé, sofrendo, sentindo, sim, claro, a gente sente, mas eles disseram: Senhor, eles eram teus, os diamantes te pertencem, e nós os devolvemos a ti, porque tu és o Criador de todas as coisas. Amém? Vamos aplaudir o nosso Deus, que é de fato o dono dos diamantes. Pode aplaudir mais forte, vamos ficando em pé. Eu sei que com a máscara é difícil, né? Até a nossa disposição, né? O oxigênio entra de maneira mais fragmentada. Mas olha só, põe a mão no teu coração agora. O padre, antes até de cantar, de qualquer outra coisa, da gente cantar e qualquer outra coisa, eu quero fazer uma oração por você. Posso? Eu tenho trabalhado com cura interior desde o início do meu ministério. Eu estou caminhando para o meu 10º ano de padre. E eu escrevi, dos 7 livros que eu escrevi, 5 são sobre cura interior. Porque Deus me convenceu, na minha vida, né? Como isso é importante. Como eu preciso passar, já passei e ainda passo. E eu quero rezar por você agora como sacerdote. O sacerdote é uma ponte, é um instrumento para levar você até Deus. Com a mão no teu coração, você aqui, você em casa, eu tenho certeza que você já perdeu. Talvez pessoas, um filho, uma filha, um pai, uma mãe, amigos. Talvez você perdeu coisas nessa pandemia, o seu emprego, a sua condição de vida. Talvez você perdeu o seu corpo que você tinha. Talvez você tenha envelhecido e isso está te machucando. Eu não sei qual é o luto que você vive, qual estágio você vive. Você viúva, viúvo, você idoso, idosa, você criança que perdeu o papai. Mas o padre quer rezar por você, com a mão no teu coração. Feche os seus olhos um momentinho, se você quiser, se isso te ajudar a rezar. Pai, em nome de Jesus, como sacerdote, eu imponho as minhas mãos sobre cada filho que está aqui, cada filha e filho que estão aqui em casa, nos acompanhando agora. Pai, em nome de Jesus, eu peço, derrama agora o teu amor sobre cada um de nós, sobre os filhos e filhas aqui em casa. Pai, em nome de Jesus, derrama sobre nós agora o teu Espírito Santo. Pai, em nome de Jesus, batiza-nos agora no teu Espírito Santo. Pai, em nome de Jesus, batiza cada um de nós agora com teu Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, nos curar agora dos traumas da morte. Venha nos curar agora, Espírito Santo, das feridas que a morte causou em nós. Eu rezo agora, Espírito Santo, pelas pessoas que são doentes em fase terminal, que sabem que vão se encontrar com a irmã morte corporal. Eu rezo agora, Espírito Santo, pelas viúvas, pelos viúvos. Eu rezo agora, Espírito Santo, pelos órfãos que perderam seus pais. Eu rezo agora por esse pai, por essa mãe que perdeu esse filho, essa filha, talvez num acidente, talvez pelo coronavírus, talvez de forma brutal. Vem, Espírito Santo, curar-nos dos traumas da morte. Venha nos curar das feridas emocionais, das dores do luto. Vem, Espírito Santo de Deus, e age agora no nosso cérebro límbico, onde estão guardadas as memórias de tudo que vivemos. Age no nosso inconsciente, Espírito Santo. Age também no nosso neocórtex, que dá o significado para as memórias. Vem, Espírito Santo, nos curar profundamente agora dos traumas. Vem, Espírito Santo, acessar agora o nosso inconsciente. E com a tua ação profunda, Espírito Santo, vem mudar o significado das memórias que estão no nosso inconsciente, Espírito Santo. No nosso cérebro límbico. Muda agora o significado dessa memória de perda, de morte, de dor. Sim, essa filha que perdeu o pai, cura agora, Espírito Santo.
filha que perdeu a mãe e não conseguiu superar, quase 1 ano essa mãe morreu e ela ainda não conseguiu superar. Vem Espírito Santo, cura o coração dessa pessoa que perdeu o pai e tem a mãe doente e tem pânico de pensar na morte da mãe. Vem Espírito Santo curar o coração dessa mãe que perdeu o filho e se culpa tanto e se maltrata, se martiriza por essa morte. Vem Espírito Santo curar o coração desses filhos que estão sem os pais, desses irmãos que perderam irmãos, essa pessoa que ficou tão traumatizada depois que o pai morreu repentinamente naquele acidente. Cura agora, Espírito Santo. Cura agora essa viúva, Espírito Santo, que se culpa ainda hoje porque sente que deveria ter dado mais atenção, ter sido mais generosa, mais paciente, e hoje no fundo da sua alma ela se culpa. Cura agora, Espírito Santo. A gente não pode mudar o que já passou, a gente tem que confessar os pecados do passado e ir para frente, porque Deus nos perdoa. Vem Espírito Santo mudar esse significado lá no nosso inconsciente, lá no cérebro límbico, dentro da nossa mente. Acessa agora, Espírito Santo, as nossas memórias de dor. Acessa agora, Espírito Santo, as nossas memórias de frustração, de perda, e dá um novo sentido, um novo significado. Cura-nos profundamente, Espírito Santo, da dor da perda, dos traumas da morte, das feridas emocionais e psíquicas. Acessa as nossas lembranças, cura-nos das lembranças dolorosas. Liberta aqueles que têm depressão agora, Espírito Santo. Liberta aqueles que têm ansiedade agora. Alivia essa pessoa, Espírito Santo, no auge dessa depressão, que se condena tanto por ter depressão, que ela aceite que ela é apenas um ser humano, que ela não tem que ser um anjo, está pronta e ser perfeita sempre, que ela pare de se culpar tanto por essa condição que é humana, normal, natural. Essa pessoa é um ser humano, não é um anjo. Vem Espírito Santo de Deus, vem também nos libertar do orgulho, da vaidade, da soberba, que nos faz querer estar sempre no primeiro lugar, que nos faz querer ser como Deus. No fundo, Espírito Santo, é um pecado de orgulho, não aceitar a nossa própria condição de criatura. Nós não somos criadores perfeitos, nós somos criaturas finitas, imperfeitas, que ficam doentes, que morrem, que são fracas, que têm depressão. Muitas vezes nós somos dominados pelo pecado do orgulho, querendo agir como Deus, ser como Deus, mas nós não somos deuses, nós somos criaturas pecadoras. Nos liberta do orgulho, Espírito Santo. Nos batiza agora, Espírito Santo. Derrama sobre nós tuas águas vivas, tuas águas puras, Espírito Santo. Vem e nos liberta de tudo que nos prende ao passado, a dor da perda. Cura-nos, Espírito Santo. Vem nos salvar, vem nos guardar, Senhor, com teu amor. Vem cuidar de nós, Senhor. Sim, Senhor, quantas ovelhas feridas, quantas ovelhas machucadas, quantas mães feridas que não aceitam a morte do filho, a morte do esposo. Sim, Senhor, vem trazer um novo significado para essa perda. Vem dar a esta pessoa a virtude da esperança, a virtude teologal da esperança, que ela volte a acreditar no céu, na ressurreição, que ela volte a dizer como São Paulo: o morrer vai ser lucro, porque eu estarei com o Senhor, e aqueles que morreram estão com o Senhor. Vem Espírito Santo, nos batiza agora, nos enche, nos cura, nos liberta. Vem Espírito Santo, com a mão no teu coração ainda, repita comigo: eu te entrego, Senhor. Eu te entrego, Senhor. Pode ser mais forte: eu te entrego, Senhor. Eu te entrego, Senhor. Mas reza com a alma: eu te entrego, Senhor. Eu te entrego, Senhor. Todos os meus traumas, Todos os meus traumas, todas as minhas feridas, todas as minhas feridas, ligadas à morte, ligadas à morte, ligadas à perda, ligadas à perda. eu te entrego agora, Senhor. Eu te entrego agora. Essa mágoa, essa revolta, essa tristeza, essa culpa, eu quero deixar o que ficou para trás nas tuas mãos. Eu te entrego meus amigos, familiares, entes queridos que faleceram. Eu os entrego em tuas mãos, Jesus. Eu os deixo ir. Eu me desapego. Eu os entrego a ti. Porque eu sei que para cada perda há um ganho em ti.
Levanta os teus braços agora. Eu quero ser feliz, eu quero ter a paz. De onde pode vir o meu socorro? Eu quero ser feliz, eu quero ter a paz. De onde pode vir o meu socorro? O meu socorro vem de Deus e é nele que eu confio. Tua força me liberta, me levanta. Ele é meu guarda, que não dorme nem cochila. Ele é meu guarda, me protege quando eu chego e quando eu parto. Ele é meu guarda, minha força na fraqueza, minha esperança. Me levanta em minhas quedas. Ele é meu guarda, que não dorme nem cochila. Ele é meu guarda, me protege quando eu chego e quando eu parto. Ele é meu guarda, minha força na fraqueza, minha esperança. Me levanta em minhas quedas. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é o nosso guarda. O Senhor cuida de nós, nossa vida, o que perdemos, o que temos, o que vamos ganhar. Está tudo nas tuas mãos, nosso Deus, nosso guarda, nosso pastor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Lembre-se, termino com uma frase, guarde isso no coração. Para cada perda que a gente teve, há um ganho, algo novo que Deus traz. Se a gente deixa isso passar, se desapega e deixa na mão de Deus. Entrega o que já passou, o que você perdeu. Tenha certeza que Ele te ama e tem coisas novas para você. Amém?